Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe essa noite de estudos aqui na casa de Frei Fabiano. Primeiras palavras é sempre de agradecimento por essa grande oportunidade de estarmos aqui juntos, dessas portas abertas para que a gente possa estudar a doutrina espírita, adquirir conhecimento e, através do conhecimento, vamos conquistando as coisas boas que o Espírito vai realizando nos seus trabalhos, na sua vida. Bom, o tema de hoje é quem tem olhos de ver, ouvidos de ouvir. Muito interessante porque a gente começa a pensar uma série de coisas, fazer uma série de reflexões, ver, enxergar, observar. Às vezes as pessoas estão vendo, mas não estão observando, né? Às vezes eu estou vendo a companheira ali sentada, mas eu não observei a cor da blusa, né? Não fiz nenhum tipo de observação. Mas a gente está vendo. Estamos vendo, mas não estamos observando. Às vezes estamos ouvindo, mas não estamos escutando. Eu, há alguns anos atrás, eu fui convidado lá na nossa casa espírita a trabalhar no atendimento fraterno. E comecei a trabalhar durante um tempo. Aí um dia o nosso saudoso presidente conversando com os médios do atendimento fraterno, aí falou com a gente assim: vocês sabem a diferença entre ouvir e escutar? Vocês estão trabalhando no atendimento fraterno. O que é ouvir e o que é escutar? Aí cada um de nós começamos a falar dentro do nosso entendimento alguma coisa. Muitas vezes nós ouvimos pessoas, e no momento que nós estamos ouvindo, e às vezes no atendimento, quando as pessoas vão em busca de algum consolo, né, algum conforto em seu coração, às vezes nós estamos ouvindo e estamos julgando as pessoas. Fazemos julgamentos naquele momento. Ele falou, aí que está a diferença. Ouvir sem julgar. Esse é o trabalho do atendimento fraterno. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Porque se Jesus não julgou, quem somos nós para julgarmos? Então isso é escutar. Porque eu tenho que estar atento em como eu posso ajudar aquele companheiro. Mas se eu estiver julgando aquele companheiro, no momento em que ele está falando, eu perco o momento dessa ação, de ajudá-lo. Porque eu estou utilizando aquele momento em julgamentos. Aí está a diferença quando Jesus chegava: quem tem ouvidos de ouvir, quem tem olhos de ver, né? Então vamos a uma passagem com Jesus. Nós sabemos que para os judeus o dia de sábado era feriado, ninguém trabalhava no dia de sábado. Nem os escravos, nem os animais, ninguém trabalhava no dia de sábado. Mas os fariseus, republicanos, eles iam nas sinagogas e ficavam lá, fazendo lá suas... E Jesus costumava ir às sinagogas também aos sábados. Ele aproveitava também, sempre que ele podia, ele ia à sinagoga e ali ministrava alguns pensamentos, alguns ensinamentos. E um desses sábados, Jesus estava naquela sinagoga que existe as ruínas dela até hoje, lá em Cafarnaum. E ele estava falando para os fariseus. Então, de repente, Jesus observou um fariseu que tinha a mão aleijada. Ele notou que aquele fariseu ficava meio que sozinho, onde ninguém dava muita atenção para ele.
E Jesus observa, olha só. E aí, de repente, Jesus fala com aquele fariseu: você, levanta. E aquele homem com aquela mão aleijada, meio que muito sem jeito, diante daqueles fariseus todos, se levantou. O que Jesus ali, ele realiza? Ele não manda aquele homem levantar, ele faz com que todos os outros observassem aquele homem. E todos observam. Ninguém mais estava vendo ele. Agora, não só viam, como observavam. E aí Jesus pede para que aquele homem chegue até ele, toca a sua mão e cura a mão aleijada daquele homem. O simbolismo dessa passagem de Jesus é importante para nós e tem muito a ver com o nosso tema, porque ele restitui a mão daquele homem para o trabalho. Imaginemos, porque Marcos, quando assinala essa passagem, o único que disse que escreveu que aquele homem tinha a sua destra atrofiada. Então era a mão direita, né? Então imaginemos as dificuldades de trabalho. Alguém que tem uma mão com aquelas dificuldades. Então Jesus restitui a mão daquele homem para que ele buscasse o próprio sustento. Olha só. E para que ele realizasse obras boas com as suas mãos sadias. Quando nós pensamos nessa passagem de Jesus, vem na ideia assim: as nossas mãos estão sendo restituídas todos os dias por Ele. E cabe a nós ter ouvidos de ouvir, olhos de ver, para que a gente possa realizar as obras que Ele nos permitiu, através da cura das nossas mãos. Está aí a grande passagem quando nós vamos lembrando do próprio querido Jesus, em que em todos os momentos da sua estada entre nós, Ele fazia com que a gente observasse alguma coisa. Com a mulher adúltera, foi também um caso muito interessante, que ele chega num momento difícil, que a mulher ia ser lapidada até a morte, e naquele momento Jesus fica numa situação, né, porque tinha a lei mosaica, que assinalava que ela deveria ser lapidada até a morte, e tinha o amor pregado por Jesus, e ele fica meio que, né, a pergunta que o fariseu: e agora, o que fazemos? E Jesus, com uma simples pergunta, espírito sábio, diz assim: então que atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Nesse momento, Jesus faz com que todos se voltem para dentro de si mesmo. Olha só, mais um momento de observação nossa. E quando eles se voltam para dentro de si, eles não se atrevem a jogar a pedra, porque quando eles fazem aquele reconhecimento do seu íntimo, eles, naquele momento, a própria consciência julga-os todos. Nós não podemos e nem temos o direito de fazer isso, até mesmo porque nós pecamos também, porque a palavra pecar, utilizada na Igreja Católica, que era utilizada também na época, é atentar contra a lei de Deus. Isso é o pecar, né? Bom, caminhando mais um pouquinho com Jesus, nós vamos ver em todos os momentos, nas suas parábolas, e às vezes nós analisamos assim: nossa, que parábola fácil, né? Vamos ver aquela parábola do bom samaritano, muito fácil. Mas ela tem uma profundidade tão grande, aquela parábola, que às vezes as coisas são fáceis no modo em que a gente vê,
o que a gente olha, ou o que a gente escuta, mas no momento da realização, elas se tornam difíceis. Por quê? Porque exige alguma coisa de modificação dentro de nós. E nessa passagem do samaritano, ele mostra também isso para nós. Que quando aquele homem que desceu da cidade de Jerusalém para Jericó foi assaltado e ficou ali naquela situação difícil, notemos que 2 sacerdotes passaram por ele e viram aquele homem ali deitado em situação de quase morte. E nenhum deles socorreram aquele homem. Primeiro foi o sacerdote, depois o levita, que era um sacerdote da tribo de Levi. Olha só, a gente diz assim, olha, mas eles conheciam a lei, eles sabiam a lei de quais salteado, né? Jesus, quando perguntava, você conhece a lei? Eles falavam. O que ela diz? Ela fala, amarás teu Deus sobre todas as coisas. Eles sabiam de cor. Então eles conheciam. Então a gente diz assim, mas ele sabe, ele conhece e não fez? Aí ele usa quem? Justamente o samaritano. Porque o samaritano, povo herege, pagão, era odiado pelos judeus. Povo complicado. Causava muitos problemas para os judeus. E ele usa justamente aquele homem, mas o interessante, ele diz assim, vindo o samaritano, olhando aquela situação, se compadeceu do moribundo. Olha só, ele se compadeceu, ele se apiedou daquela situação. Aí a gente entra naquela situação da caridade. Às vezes pensamos que estamos fazendo caridade, né? Mas e o sentimento que nós estamos levando conosco? Ele vê que o que movimenta aquele samaritano é o sentimento de piedade. É o que ele tinha de bom com relação ao próximo dele. E que os outros 2 não tiveram, embora conhecessem. Olha o que nós temos. Nós temos aqui, no livro Vinha de Luz, na lição 70, guardemos o ensino, tem uma citação de Jesus que está em Lucas, capítulo 9, versículo 44, que diz assim, ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. A citação de Jesus. Então ele diz assim, o nosso querido Emmanuel, através de Chico Xavier, muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Não se trata de registrar meros vocábulos, e sim fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Às vezes nós viemos à casa espírita, nós chegamos, estamos assistindo uma palestra dos estudos da casa, mas às vezes estamos em vias de informação ou de instrução, estamos nos instruindo. Então, quando nós nos instruímos, nós estamos utilizando a nossa inteligência. Mas aí, instrução é uma coisa, educação é outra. Quando nós falamos em educação, é quando eu pego aquilo que antes eu me instruí, eu conheci, e transformo aquilo em vivência. Eu incorporo aquela lição à minha vida. Então ele diz assim, ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. Ou seja, busque através dessas palavras viver os ensinamentos, viver os conceitos espíritas, viver os conceitos cristãos. Então, se eu não viver, veja que os sacerdotes, eles em nenhum momento eles se atreveram a socorrer. Por quê? Porque as lições não estavam incorporadas, embora tinham conhecimento.
Eu vou contar uma história para vocês. Às vezes eu compartilho algumas coisas no Facebook, e eu compartilhei essa história, mas eu não vou dar a resposta agora não, a resposta só será dada no final da palestra, e com certeza vocês a darão. Eu vou contar uma história sobre a ostra. A ostra que não tem pérola é uma ostra que nunca foi ferida. Então, toda ostra, logicamente, que possui pérola, é uma ostra que já sentiu dor, que já foi ferida, que já sofreu. Então, a pérola é a cicatrização de uma dor. Então, toda vez que um parasita, um grão de areia, penetra no interior da ostra, causa um ferimento, consequentemente uma dor. Quando nós abrimos a ostra, nós vamos notar que na concha interior da ostra tem uma substância meio que oleosa. O nome dessa substância é nácar. No momento em que a ostra é ferida, aquela substância funciona como um anticorpo. Começa a jorrar no ferimento da ostra. E vai jorrando, e vai jorrando, e vai jorrando, e vai formando a pérola. Eu vou fazer uma pergunta e nós vamos responder no final. E qual é o nosso nácar? Nós temos? Responderemos no final. Gandhi disse: o bem se move a passos de lesma. Aqueles que querem praticar o bem não são egoístas, nem têm pressa. Sabem que para impregnar as pessoas com o bem é necessário muito tempo. E Jesus sabia muito bem disso. Ele entendia por quê? Porque muitas vezes, quando nós não incorporamos a lição, e é como Emmanuel diz aqui, ele mostra aqui para nós que Jesus não se reportava à letra morta, mas ao verbo criador. Então ele diz aqui, nos círculos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a esse apelo. Comparece às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito do Cristo. Dobram os joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmo, todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. Às vezes nós estamos dentro do nosso círculo, confessando as nossas a religiosidade, mas ainda não estamos preparados definitivamente para aquelas lições incorporadas. No livro Céu e Inferno, Espíritos Felizes, Madame Foulon, ela é um espírito que adquiriu a condição de habitar um planeta superior. É interessante que na Sociedade Espírita de Paris, esse espírito, quando foi evocado, conversando com Kardec, Kardec faz algumas perguntas sobre a felicidade dela, etc. E ele diz assim para ela: por que a senhora adquiriu a condição de um espírito feliz, de habitar numa esfera superior? E ela disse assim para ele: porque eu, na minha vida, nessa última encarnação na Terra, eu confessei, eu pratiquei mais do que eu falei, do que eu confessei. Ou seja, tudo que eu aprendi do bem, eu botei em prática. Aí Kardec faz uma outra pergunta a ela. Kardec diz assim: mas e os seus filhos? Porque quando ela vai para uma outra esfera, e
E os filhos dela que ficaram aqui na terra? A sua família, os seus amores. E ela diz que o amor não tem barreiras, que ela continuaria da onde estivesse, zelando pelos filhos dela. O amor continuaria. Então, mostra para todos nós o que é um espírito que naquele momento que precisou empreender todo o seu conhecimento em realizações definitivas na sua vida, adquiriu a condição de habitar uma esfera maior. Outra coisa também que precisamos, dentro dos nosso conhecimento, nossos ensinamentos, é a questão da confiança na providência divina, na confiança em Deus. Então, muitos de nós, quando precisamos testemunhar tudo aquilo que nós aprendemos e estamos exercitando, às vezes criamos algumas dificuldades. Vocês querem ver uma? Foi um sábado, eu estava me dirigindo para a casa espírita que eu trabalho, e eu, no meu carro, eu ligo na Rádio Rio de Janeiro, vou escutando a Rádio Rio de Janeiro, e passo ali em Madureira. Quem conhece Madureira sabe muito bem que o trânsito ali, perto do Mercadão, é um negócio meio complicado mesmo, né? Eu acho que depois do BRT acabou complicando mais ainda, ficou mais... Então a gente pega sempre um engarrafamentozinho ali. E às vezes os motoristas de ônibus ficam um pouco nervosos, né, com aqueles engarrafamentos. Mas eu estou lá no meu lado direito, tranquilo, tinha saído mais cedo, até que de repente um ônibus, eu não sei o que deu nele, ele me deu uma fechada tão grande que eu precisei tirar o meu carro, botei quase em cima da calçada. Eu não sei se ele não me viu, não sei o que aconteceu. Aí naquele momento, o que vocês acham que eu senti naquele momento? Aí o retrovisor do ônibus é bem grande, né? Na hora que eles fazem isso, eu não sei, eles não olham para o retrovisor, né? Aí eu fiquei lá para o retrovisor, falei, como é que tu faz uma coisa dessa, rapaz? Tu tá doido, tá maluco? Mas a Rádio Rio de Janeiro estava lá, um companheiro, e justamente quando eu calei a minha boca, né? Porque ele não olhava para o retrovisor, eu estou lá querendo falar com ele, não olhava para o retrovisor. Aí estava um companheiro na Rádio de Janeiro falando assim, tenhamos paciência, precisamos exercitar a paciência. E ele ainda disse mais, no trânsito. Aí eu falei, mas como é que ele sabe que eu estou aqui dirigindo? Veja bem, eu estava indo, no momento me deu, sabe que eu fiquei com raiva dele? Aí depois eu disse assim, meu Deus, olha só, né, o que eu estou fazendo. Aí tive a tomar, quer dizer, fui chamado a atenção pelo companheiro do rádio, né, quer dizer, pela lição, e naquele momento eu fui chamado a atenção pela minha consciência. Eu falei, afinal de contas, você não está aprendendo? Né? Então, olha só que em momentos da vida, na nossa vida de relação, às vezes nós temos que parar para pensar, mas o que eu estou fazendo? Né? Como dando aquela corridinha assim para chegar na frente do outro no mercado, para não deixar ele... Está assim muitas coisas. Às vezes pensamos que a gente vai no banco, lá no caixa eletrônico, e só vai estar eu, né? Aí eu vou naquela hora, porque está na hora do almoço do trabalho, chego lá, tem uma fila. Ah, mas a fila, como se o mundo estivesse girando ao meu redor. São nessas pequenas coisas que a gente pode ir trabalhando em nós. Porque, vamos lembrar aqui um pouco a parábola do semeador? Então não tem um companheiro lá. Quando a gente olha a parábola do semeador, o homem saiu a semear, né? Calcula-se um agricultor, semeou uma parte da semente na beira do caminho, semeou uma outra parte lá no meio das pedras, um pouquinho de terra, de nada, mais pedra do que terra, semeou outra semente no espinheiro. Aí quando começa a ler
a parábola, a gente fica pensando assim, mas esse agricultor ele não entendia nada de semear nada ou plantar nada, né? Porque ele vai plantar em lugares que não tem realmente condições de crescer, né, aquela semente, de germinar aquilo. Porque ali, naquela parábola, não é o semeador. A importância que Jesus dá é a terra em que está sendo semeado. Essa é a importância dada. Então, quando aqueles companheiros, quando ele fala à beira do caminho, ele está falando daqueles que vivem superficialmente. Aqueles que vivem à beira do caminho, né? Você semeia o amor naqueles companheiros, mas eles são muito superficiais. Se está muito superficial, não tem condição de germinar. A semente ela vai tentar crescer ali alguma coisa mais. Aí vem o sol, vem o passarinho. O outro vai semear lá na terra. Então aqueles que estão semeando na terra, como tem mais pedra na pedra, como tem mais pedra do que terra, elas vão crescer, mas não vão dar conta. Por quê? Porque o conhecimento, o amor chega, mas as tentações do mundo ainda são muito grandes. Ainda são levados pelas tentações. E tem o dos espinheiros. Quando tenta, semeia ali, quando tenta crescer, o que acontece? Os espinhos crescem e sufocam. Esses são os mais endurecidos, né? Recebem o ensinamento do amor, mas estão muito endurecidos. São aqueles mais materialistas mesmo, que chegam a semear o desamor pelo desamor. Mas aí Jesus vai mostrando e se preocupando com a terra. Ele vai mostrando o nosso caminho como espírito, as nossas tentações, quando ainda somos levados por tentações aqui, quando ainda resvalamos ali, né? A gente diz muito assim, eu ainda sou imperfeito, eu ainda não consigo incorporar essas lições. Tem pessoas que dizem assim, eu estou no espiritismo, mas eu ainda não sou espírita, eu ainda não me considero espírita, né? Então a gente está achando uma desculpa. Por quê? Porque essas terras, que é justamente o nosso íntimo, elas necessitam de trabalho. Todas essas terras em que foram semeadas com todas as suas dificuldades, precisarão ser trabalhadas. E isso, como o Gandhi falou, leva tempo para impregnar esse amor nessas pessoas. Ao caminho da evolução do espírito. Porque em muitos momentos, ainda a tentação, o mundo ainda vai tentar arrastar. Mas Jesus ainda fala da terra boa, da terra onde a semente vai dar para 100, outra para 60 e outra para 30. Mesmo na terra boa, ainda daremos aquilo que ainda temos condição de dar. Mesmo assim, caminhamos trabalhando na nossa transformação. Então a preocupação dele era justamente a terra, é o que ele queria mostrar para nós. Aí entra o ouvido de ouvir. É quando nós aprofundamos o conhecimento naquilo que ele mostrou para nós. Semear essa terra requer trabalho. Requer muito trabalho. Por quê? Transformação moral, quando a gente fala em transformação moral, a gente quando usa esse prefixo trans, né? O prefixo trans, ele já mostra alguma coisa grande, trans, né? Então a gente fala assim, mudanças vagarosas, mas mudanças, dia a dia, trabalhando aqui, trabalhando ali, e mudando hábitos, mudando comportamento, mudando coisas que nos faziam mal, e que de repente precisamos mudar. Aquele hábito que eu tinha, aquilo não me fazia bem. Então a gente começa a trabalhar. Essa mudança, ela é trabalhosa. Ela é tão trabalhosa que às vezes as pessoas chegam e dizem assim, companheiro com receituário. Aí estamos lá no atendimento. Então ele chega e diz, eu escrevi para a espiritualidade e a espiritualidade está pedindo para que eu venha conversar aqui no atendimento, para que eu seja
me fizeram um convite para mim ir para os estudos da casa, que é o Espiritismo, Livro dos Espíritos, etc, etc. Traçar o caminho de conhecimento da doutrina espírita e, consequentemente, trabalho no bem. Até aí está tudo bem. Aí ele diz assim, bom, aí eu perguntei, mas o que você quer saber? Você quer saber como você vai se inscrever nos cursos, alguma coisa? Como é que... Ele falou, não, eu quero saber o seguinte, eu, entrando para o Espiritismo, eu não vou ter que mudar? Eu falei, consequentemente, vai. Isso é uma consequência. A gente, depois que se depara com a doutrina espírita, com o conhecimento, nós vamos trabalhando muitas coisas. Algumas mudanças vão acontecendo, sim. Algumas conscientização disso, daquilo e tal. Bom, aí eu falei assim, amigo, se você não estivesse aqui, você estivesse na Igreja Católica e te mandassem para o catecismo, você também não teria que mudar? Bom, mas se você não estivesse aqui, nem na Igreja Católica, estivesse na Igreja Protestante, e fosse lá para os estudos de teologia, coisa e tal, você também não teria que mudar? Ah, se você estivesse na Umbanda, estivesse em algum lugar, você também não teria que mudar? Se você não estivesse em lugar nenhum, você também teria que mudar. Porque todos nós precisaremos mudar. Porque a lei de progresso vai fazer com que eu caminhe. Não adianta que eu não vou parar. Eu penso que eu paro, mas eu não paro. Porque se eu resolver parar mesmo, a providência divina se encarrega do que eu caminho. E eu vou caminhar mesmo. Aí depois nós vamos chegar na casa espírita, nós vamos dizer assim, eu vim pela dor. Não é assim que a gente fala? Mas a maioria veio pela dor. A maioria veio entender a razão do seu sofrimento, das suas dores, o porquê que isso as atinge. Então, ela vem buscar o quê? Nós estamos buscando o quê? O que nós estamos fazendo? Nós, buscando entendimento, compreensão. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de sentir dor. Mas nós estamos buscando essa compreensão. Por que isso me atinge? Afinal de contas, por que isso está acontecendo? Eu sofri uma ofensa. Alguém me ofendeu, me magoou. Por que aquela ofensa chegou? Por que eu? Né? Começamos a fazer essas perguntas. E aí vamos lembrando que nós estamos compreendendo isso e que tudo é uma questão de trabalho íntimo, trabalho de conhecimento de si mesmo. E nesse conhecimento de si mesmo, vamos mudando, vamos limpando. Essa é a verdade, limpando o nosso quarto da bagunça. Que é o que a gente faz com o nosso coração muitas vezes. O quarto da bagunça é aquele quarto que a gente guarda um montão de coisa que não presta. Muita gente tem um quartinho desse em casa. Aí qualquer bugiganga aqui, não joga fora. Não joga fora. Mas vai para o quarto da bagunça. A gente faz a mesma coisa com o coração da gente. Já cheguei a falar isso uma vez aqui. Faz aí. Me magoou. Guarda no quarto da bagunça. Mas aí a minha vizinha não me convidou para a festa dela de aniversário. Magoei. Aí bota no quarto da bagunça. Fulano me ofendeu. Estou ressentido, estou inconformado. Vai para o quarto da bagunça. No final, nosso coração vira um quarto da bagunça. Aí chega um dia que a gente toma a compreensão através da doutrina espírita e a gente descobre que nós precisamos arrumar um espaço novo dentro do meu coração. É o que a gente faz no quarto da bagunça. Tem uma hora que a esposa da gente, ela chega de guardar bagulho dentro de casa. O que ela vai fazer? Um dia nós vamos chegar do trabalho, nós vamos encontrar o quarto da bagunça sem bagunça, totalmente arejado, totalmente limpo.
Ou seja, a nossa esposa, ela descobriu um espaço novo. Nós precisamos descobrir esse espaço dentro do nosso coração, para que coisas boas comecem a entrar. Porque enquanto tiver essa bagunça toda, não entra nada de bom. Porque a bagunça não deixa. A gente não consegue nem abrir a porta. Aí ela descobriu dentro daquele quarto que aquele quarto poderia ser pintado. Poderia ser um quarto de hóspede, poderia ser um escritório, poderia ser um quarto onde o nosso filho poderia ter enfim, alguma coisa mais útil para ele estudar, ou para a gente fazer um nosso evangelho ali e tal. Quantas coisas boas podem servir aquele quarto? O nosso coração também é a mesma coisa. Nós vamos limpando, e nós vamos descobrindo que muitas coisas boas podem entrar ali. Chama-se perdão da ofensa. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência, indulgência, perdão da ofensa. Perdão da ofensa é isso. É limpar o quarto da bagunça. Ou seja, não sou obrigado a carregar isso. Então nós que buscamos o entendimento, e que no entendimento vamos buscar também, como disse lá o Jesus lá, restituir a mão, para que aquele companheiro pudesse colocar a sua mão à disposição do trabalho. Está fazendo isso conosco? Eu vou limpando o meu quarto através do trabalho. Eu vou ajudando o meu próximo, me ajudando através do meu próximo. Vou compreendendo mais a dor e tentando ajudar. E às vezes, quando nós estamos ajudando, nós vamos ajudando a nossa também. Uma vez, num centro espírita que eu comecei, há muitos anos atrás, eu falo muitos anos, parece até que eu sou velho, né? Mas não sou tão velho assim, mas também não sou tão novo. Mas há muitos anos atrás, eu comecei. Mas teve um dia, eu abria sempre a desobsessão, era eu que abria. Fazia prece, dava abertura dos trabalhos. Mas um dia, eu não sei o que aconteceu no meu dedo, nesse dedo grandão do pé, que eu não conseguia nem pisar. Era o dia do trabalho. Mas era uma dor, eu não sei se eu bati em algum lugar, eu só sei que eu não conseguia pisar direito. E foi se aproximando a hora do trabalho, e eu já tinha carro naquela época, então eu falei assim, eu não vou deixar de ir ao trabalho, porque eu tenho que abrir o trabalho, eu vou para o trabalho. Nem que eu tenha que ir igual Saci Pererê, assim andando, mas eu vou para o trabalho. Mas aí eu consegui no carro, eu não sei como, mas dirigi com calcanhar, né? Foi uma coisa meio absurda, mas eu consegui chegar lá no centro espírita. E aí fui mancando, a esposa segurando, coisa e tal. Ela, você tem certeza? Eu acho que você hoje está mais para receber do que para dar alguma coisa, e coisa e tal. Daí eu digo, não, eu vou para o trabalho. Não vai ser um dedo, coisa e tal, que vai me pedir eu trabalhar. Tem muitas, eu ainda falei assim, tem dores piores do que essa. Isso é só um dedinho que está machucado, né? É igual lá quando o Chico reclamou lá das vistas lá com o Emmanuel. Por que você não botou um tapa-olho e foi trabalhar? Né? Porque estava com derrame. Minha vista estava com derrame. Bota um tapa-olho e vamos trabalhar. Tá? Então eu lá com o meu dedinho não ia trabalhar porque eu estava com o dedo sem poder pisar. Aí fui, fiz a abertura, trabalhei, fizemos o trabalho da desobsessão e tal, e fui embora para casa. Quando chegou em casa foi que eu me dei conta, cadê a dor do pé? Eu não tinha mais dor nenhuma. Eu estava andando normal. E eu nem me lembrei que eu estava com dor na hora do trabalho. Nem me lembrei. Então, às vezes, o que eu estou querendo dizer, às vezes nós estamos com as nossas dores. E aí lembrei de outra história. Barcelona, 1992. Olimpíada de Barcelona. A corrida dos 400 metros. Derek Dedmon era o favorito para ganhar a medalha de ouro. E aí, ele botou toda a sua vida para aquele momento, ele bateu o recorde olímpico.
Tudo. Era o grande favorito. E começa a corrida. Quando chegou, faltavam 250 metros, Derek imprimiu toda a sua força, toda a sua potência. E é nesse momento que o músculo da coxa direita se rompe. Ele dá um grito de dor e cai. Tenta levantar, os médicos entram na pista, né? Para socorrê-lo. Ele ainda tenta levantar, mas quem já teve um músculo da coxa, como é que fala? Bom, vou dizer arrebentado, porque o dele arrebentou mesmo, né? Daquele jeito, sabe muito bem a dor que é. Você não consegue andar. Mas ele tentava e não conseguia. E não deixava que os médicos tocassem nele. O que ele diz? Rompido, né? A palavra melhor. Aí o que ele diz assim? Não, eu preciso terminar a corrida. Eu preciso chegar. Nesse momento entra um homem, luta com os seguranças, que ele sai da arquibancada. Esse homem entra na pista e se agarra ao Derek. Era o pai dele. Se agarra e diz assim: meu filho, você não precisa terminar isso. E ele disse: pai, eu preciso terminar a corrida, eu preciso chegar. Então, se você vai terminar a corrida, se você precisa terminar a corrida, vamos terminá-la juntos. Se agarrou ao filho e foi levando o filho até a chegada, sob o aplauso de 65 mil pessoas que corriam junto com eles. Naturalmente que eles não corriam, porque o Derek já não podia correr. Mas naquele manco, do jeito que ele foi, seguro pelo pai, chegaram lá. E aquele pessoal, aqueles 65 mil espectadores ali chegaram junto com eles, aplaudindo ele. Mas o mais interessante que eu estou querendo passar é justamente quando o pai de Derek foi entrevistado. E perguntaram a ele: por que o senhor invadiu a pista? E o pai dele respondeu: o que fez o senhor invadir a pista? E ele respondeu: foi a expressão de dor no rosto do meu filho. E Deus? E nos momentos que nós estamos com as nossas expressões de dores no rosto, estamos sofridos, é nesse momento que Deus invade a pista. Porque nunca estamos sós. Porque as oportunidades que nos são oferecidas, quando a gente olha nos templos religiosos, estejamos aonde estejamos, mas vamos falar da nossa casa espírita, que estamos dentro da casa espírita, que nos oferece 24 horas de trabalho para que a gente possa sentir essa chegada de Deus e nos abraçar e dizer assim: filho, você quer chegar? Então vamos chegar juntos. Se agarrando a nós e chegando junto. E ali com a gente. Esse é o trabalho de Deus e desses espíritos conosco. Olha quanto trabalho às vezes nós damos para uma espiritualidade que com todo carinho prepara o ambiente para nós. Bezerra de Menezes, lá no livro Nas Fronteiras da Loucura, as palavras, mas ele diz que 40 horas antes de um trabalho de desobsessão na casa espírita, a espiritualidade já está preparando o trabalho, 40 horas antes. Para chegar na hora eu falar assim: está chovendo, eu não vou. Estou com o dedinho doendo, eu não vou. Vai chover, não sei, mas pode chover, eu não vou. Né? Ah, hoje eu não preciso ir porque os meus amigos vão. Tem bastante médio, tem bastante não sei o quê. Olha só, né? Quanto trabalho às vezes nós damos. Por quê? Porque ainda os nossos ouvidos estão só ouvindo, mas não estão escutando. Os nossos olhos estão vendo, mas nós não estamos observando como nós temos que observar as lições que estão sendo passadas para nós. Nós não estamos fazendo favor nenhum. Nós estamos fazendo um favor a nós mesmos. Nós estamos nos tratando
dentro do trabalho. Porque quando eu ajudo alguém, o maior ajudado sou eu. Todos nós sabemos disso. Então nós vamos para o nosso trabalho, nós vamos na nossa vida de relação e vamos levar. Vejam que naquele momento em que eu levo uma fechada, e ó, detalhe, naquele dia eu tomei 3 fechadas de ônibus. Porque uma foi o ensinamento, para me conscientizar. Depois eu tomei mais 2 para ver se eu incorporei a lição. Mas eu também não fiquei com raiva. Entendeu? Eu falei assim, foram 3 fechadas mesmo. 2 quando eu estava indo e uma quando eu estava voltando. Para ver se incorporei a lição. Não, vamos ver se ele aprendeu a lição mesmo. Tá? É claro que não teve nenhum dano. Mas eu fui testado. Entendeu? Então nós somos testados a toda hora. Para ver se nós incorporamos a lição. E estamos aprendendo. Eu falei que ao final eu daria a resposta. Vocês têm a resposta? Qual é o nosso NACA? Vocês já sabem? Não sabem? Pensei que vocês iam responder para mim. Nosso NACA é o amor. O que cura as nossas dores é o amor. O amor é que cura a multidão de pecados. Lembra disso, Jesus? Entendeu? É o amor. É o trabalho no bem. É fazer o bem. Isso é que vai criando as nossas pérolas, que é a cicatrização das nossas dores. Elas vão, a gente vai aproveitar o tempo a nosso favor. Aliás, no boletim, eu leio, eu adoro o boletim da Casa Espírita, eu gosto de ler, tem coisas muito interessantes. Então aqui, ó, logo o tempo e o dever, eu me lembro aqui, ó, fala-se por aí que o ano só começa após o carnaval. Embora não seja exatamente assim, na prática, o ano realmente custa começar. São as férias escolares, as férias profissionais, etc, etc. Mas, de uma forma ou de outra, o carnaval passou. E já estamos avançando no 15º ano, 3º milênio. E aí vem aquela sensação de sempre. Como o tempo passa rápido. Né? E aí a gente lembra que... Aí lembra de Mário Quintana, né? Bem conhecida, né? Quando a gente vê, já são 6 horas. Quando a gente vê, já é sexta-feira. Quando a gente vê, já chegou o fim do ano, já é Natal, já é Ano Novo. Quando a gente vê, passou 10, 20, 30, 40, 50 anos. Né? O tempo, ele não espera por ninguém. Aliás, podemos fazer uma reflexão. Nós que passamos pelo tempo ou o tempo que passa? Na realidade, um provérbio, não me lembro se chinês ou árabe, que diz que o homem, ele não atravessa o mesmo rio 2 vezes. Assim é o tempo. Então precisamos usá-lo a nosso favor. Sair de manhã, receber aquele sol da manhã, ver as oportunidades e nos determinarmos a sermos felizes. A buscar a nossa felicidade. E já dizia o companheiro, o sol da tarde queima. E tem muita gente que está esperando a tarde para sair. Então saiamos cedo. Muita paz e que Deus nos abençoe. Chegou a hora.